Não dá pra ouvir lá. Pedro Rosenberg, será que o mestre Ziza que é Pedro Rosenberg? Aqui, se é. Fala, charlatão. Tudo bem, cara? Essa tecnologia me acaba comigo, cara. Salve, salve, grande mestre Ziza. E aí, mestre, tudo tranquilo com o senhor? Rapaz, tudo bem. É que essas tecnologias para velho é uma miséria, né? Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Cada dia a gente vai evoluindo, aprendendo coisas novas. É isso aí, é o futuro chegando. É verdade. E aí, tudo bem, cara? Tudo bem? Como é que estão as coisas aí no Rio de Janeiro com essa pandemia? Rapaz, essa pandemia tá deixando todo mundo doido, né? Então fica todo mundo, cada um na sua casa, cada um fazendo uma coisa, cada um tentando fazer alguma coisa, mas graças a Deus nós, conforme você falou, né, tecnologia, então nós estamos vivendo da tecnologia, né? Com certeza, com certeza. Dá um tempinho aqui, mestre, enrolando um pouquinho para o pessoal entrar de novo aqui. Eu dei uma saída, entrei de novo, esperando o senhor um pouquinho, para a gente não gastar tempo. Eu sei que o senhor gosta de falar, né? Então a gente tem que ter tempo para o senhor se expressar bastante aí nessa live. É verdade. Estou aqui à disposição de vocês. Mestre, eu estava conversando com a Claudinha, parece que ela já entrou em contato com o senhor e desde já gostaria de contar com a colaboração do senhor aí esse resgate à BPC no Rio de Janeiro, né? É, Tem um pessoal bom aí, o Apache, o Mistério, tem o Tiga, tem uma rapaziada boa, Léo, Mestre Boneco, tem uma rapaziada boa da BPC aí. Então, é ajudar aí para a gente botar a BPC lá em cima aí no Rio de Janeiro. tranquilo, Charla. Inclusive, eu estou morando agora aqui na parte do interior do Rio de Janeiro, né? Uma cidade que muita gente acha que, por ser uma cidade turística, é uma cidade muito rica, mas eu moro no interior dela. Eu moro em Cabo Frio agora, na parte assim onde tem mais aquela lance de sítio, de chácaras, aí eu moro num bairrozinho aqui e estou aqui em contato, né, nessa área aqui de Araruama,
Rio das Ostras, Macaé, Claudinha aqui em Barra de São João, como você, quando teve a reunião, entendeu? Então eu estou aqui para ajudar, cara. Eu quero ajudar. Com certeza, mestre. Esperamos que a presença do senhor na BPC é muito importante. O senhor, graças a Deus, a experiência do senhor é gratificante para a gente. É uma das instituições que eu mais me identifico. Não me identifiquei, não. Me identifiquei na época. Hoje é uma que eu mais me identifico. Porque as outras por onde passei foram tantas, mas sempre, sei lá, estava até faltando alguma coisa. Mas a BPC realmente conseguiu mexer comigo, cara. Não é? Até porque ninguém aqui quer puxar saco de ninguém, eu estou falando isso de coração mesmo. Bom, já tem uma galera boa aí, mestre. Eu queria começar, mestre, essa palestra do senhor roubando um pouco. Eu gostaria de ler um texto. E logo após esse texto, o senhor entra contando um pouco da experiência do senhor na sua religião, as dificuldades, tudo que o senhor passou para ser o que o senhor é hoje, conseguiu conciliar a religião e a capoeira. Então, eu vou ler o texto e logo após o senhor entra com a fala do senhor, ok? Ok. Às 19 horas de uma segunda-feira, um grupo de capoeiristas caminha lentamente rumo a seu templo religioso. Em vez de abadás, berimbaus e pandeiros, eles usam roupas sociais e carregam bíblias. Passando pela porta de uma academia, ouve-se um canto. Vem jogar mais eu, irmão meu. Acontecia uma atividade de capoeira. A roda era boa, o coro alto e os movimentos lá desenvolvidos eram altamente convidativos. Quem já passou por essa situação sabe que a vontade é de jogar tudo para o alto e passar a noite toda jogando capoeira. E cada vez que o ritmo aumenta ainda mais a polêmica. E cria-se a necessidade de compreender como conciliar capoeira e religião. Fala pra gente aí, mestre Ziza. Boa tarde, galera. Tudo bem? Aqueles que não me conhecem e aqueles que me conhecem também. Eu não sou hoje conhecido como mestre Ziza. Mas vamos lá. Contar um pouco da minha história. Eu nasci em 21 de dezembro de 1951, na cidade de Mesquita, uma cidade aqui do interiorzão do estado do Rio de Janeiro. E nessa minha vivência de estudo, essas coisas todas, quando completei os 8 anos, eu fui morar em Campo Grande. E lá tinha um camarada que ensinava boxe embaixo de uma mangueira. E meu pai gostava muito de boxe. Aí pediu para eu ir lá para aprender, me levou lá, essas coisas. Eu fiz uma aula, porque eu não voltei nunca mais, porque eu não gostei daquele troço. E aí, eu estudando essas coisas todas no colégio Afonso Celso, lá eu vi um dia assim, uma vaga, um camarada fazendo os movimentos, então eu tentei me aproximar. E essa pessoa acabou me dando um esculacho. Sai daqui, moleque. Só que não é coisa para moleque, não. Mas eu insisti. Então ele me disse, ó, isso aqui é capoeira, é uma coisa proibida. Isso era o ano de 1960, quando eu tive contato pela primeira vez com a capoeira. Isso aqui é coisa proibida. Eu falei, não, mas eu gostei, quero aprender. E ele falou, então tá bom. Ele morava lá no bairro mesmo e eu acabei indo parar na casa dele. Mas isso tinha um problema. Eu sou filho de portuguesa com carioca. Minha mãe era portuguesa e meu pai é carioca. Só que meu pai é negão. Meu pai é negãozão. E meu pai detesta a capoeira, cara. Meu pai detesta a capoeira. E agora, como é que eu faço? E aí eu falei, bom, sei lá, continuei fazendo a coisa. E nesse mundo, então,
eu comecei a viver um pouco da capoeira nesse ídolo, escondido, essas coisas todas. Entendeu? Na minha casa não existia sim uma religião predominante. Entre meu pai e minha mãe era mãe de santo, na Umbanda. E meu pai, até hoje, desde essa época, meu pai é ateu. Então eu tinha uma mãe de santo. Olha que zorra, meu amigo. Pai ateu, mãe de santo, tia mãe de santo, e eu fui nascido, criado e batizado dentro da primeira religiosidade que tomei conhecimento, que foi a Umbanda. Então, inclusive, eu fui ogã de terreiro na Umbanda também, no terreiro da minha tia, junto de minha mãe. O tempo passou, eu não me fixei nessa religiosidade, caminhei mais para o canto do meu pai, sem atividade religiosa, entendeu? E fui vivendo a vida de qualquer maneira, tocando berimbau e jogando capoeira. E aí, então, eu tive, pelos idos de 66, eu mudei para Bento Ribeiro, então eu tive conhecimento e mais aproximação com capoeira, que foi na Tijuca, lá na escola de samba Império da Tijuca, que ficava lá no Morro do Borel, com o mestre Zé Maria. Então eu retornei à capoeira pelos idos de 66, entendeu? Aqui, na área mais central. E continuei fazendo a minha capoeira. E participei desses conjuntos da capoeira toda, essas discussões, essas coisas todas, mas continuava sem religiosidade. Me formei. A primeira graduação de mestre de capoeira que eu recebi foi em 1974, naquela graduação antiga que era branco-verde. Qual eu fiquei. Quanto à religiosidade, eu, pelas minhas andanças, fui correndo e quando chegou, eu tinha minha faixa, hoje eu tenho 68, minha faixa de 36 anos, entendeu? Eu tive contato com o Evangelho, isso na década de 80. Eu tive contato com o Evangelho e me converti ao Evangelho, já que eu não tinha uma religiosidade física, apesar de ter acesso e ter iniciado numa religião afrodescendente, como é a palavra que se gosta de usar, que era a Umbanda, mas eu não tinha religião definida. Então, eu me converti ao cristianismo. Eu conheci aqui no Rio de Janeiro, tem um mestre também muito famoso, todos conhecem, é o mestre Celso de Pilares. Ele também é evangélico. Então, na década de 70, mestre Celso falava do evangelho na capoeira aqui do Rio de Janeiro. Foi quando eu tive o primeiro contato. Então, eu me converti ao evangelho. Na minha conversão ao evangelho, começou a haver a dicotomia. Como é que é esse negócio, Ziza? Pô, você é mestre de capoeira e evangélico? Eu falei, qual é o problema? Minha capoeira é meu esporte, o evangelho é minha religião, assim como você milita na região do Candomblé, o outro milita na região da Umbanda, o outro não milita em religião nenhuma, a minha religião hoje é... Ah, mas como é que concilia isso? A partir daí, então, eu tive que me dividir em explicar. E eu creio que isso até aprofundou, porque isso colocou uma vontade tão grande no meu coração que eu fui fazer seminário para ordenação pastoral. E aí começou um segundo caminho. Na igreja, como é que eu ia explicar isto? E fizeram lá um conselho, eu me converti ao cristianismo na Igreja Presbiteriana do Brasil de Copacabana, que eu morava lá, e eu tive que começar a explicar isso, cara. Como é que é esse negócio? E fizeram lá uma reunião, então, quando eu fui ser encaminhado para fazer o seminário teológico presbiteriano, aí eu tive que passar por uma comissão. Rapaz... Que zorra. Os homens, tudo doutores dentro da área de teologia e religião, e querendo me botando na parede, eu fui respondendo, tranquilamente. Foram 2h30 de sabatina, só para vocês terem uma ideia. No final de 2h30, o presidente do meu presbitério aqui virou e falou assim, olha, eu acabei de ter uma aula de história de capoeira e religião. Porque ele conseguiu me provar que capoeira não é religião. Então, é um esporte como outro qualquer, essas coisas todas.
Então, e a partir daí, então, ficou um pouco mais fácil dentro da igreja evangélica, dentro da religião, da igreja da qual eu fazia parte, dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. E assim vim. Aí fui para a BPC. E lá na BPC, nos idos de 80, eu comecei a falar de capoeira, eu comecei a falar do evangelho dentro da capoeira também, porque eu começava a dizer que eu era evangélico, até a minha ordenação pastoral. Depois que saiu a minha ordenação pastoral, eu falei assim, eu sou mestre de capoeira e pastor evangélico. Por quê? Porque eu sou mestre de capoeira formado muito mais antes, muito antes de eu ter sido ordenado pastor. Então, capoeira é o meu esporte e cristianismo é a minha religião. E a partir daí, então eu vim conhecer a capoeira no final da década de 80 e da década de 90, e eu me autodeclaro, porque eu nunca tinha ouvido ninguém falar, eu me autodeclaro ser o primeiro a falar dentro da BPC que era pastor evangélico. E a partir daí, desse dia, foi interessante que quando eu falei, depois que terminou a reunião, parece que fizeram uma comissão de evangélicos e foram falar comigo. Poxa, mestre, sou evangélico, eu também sou. Eu falei, mas por que você nunca disse? Sabe por quê, meu irmão? Até dentro da religião afrodescendente, está cheio de agente secreto. A religião não precisa de agente secreto, não. A religião precisa de alguém que realmente fale o que é. Então, foi a partir daí que, então, as pessoas começaram a me ver assim. Eu falei, eu sou evangélico, assumo que sou evangélico, e acabou, eu sou evangélico, cara, e sou capoeirista, qual é o problema? Você não é candomblessista? Você não é um bandista? Você não é isso? Você não é aquilo? Eu sou evangélico. Você não é ateu? Eu sou evangélico. E a partir daí, então, foi quando eles começaram a me conhecer e quando começou também a aparecer dentro da BPC os evangélicos, que já tinham, mas não se declaravam. Entendeu? Então, a dificuldade está não em você ser evangélico, não em você ser praticante do candomblé, não em você ser praticante do umbanda, não em você ser praticante. A grande questão está em você assumir aquilo que você é. Em que isso venha causar qualquer estranheza, respeitando sempre o direito do outro. Eu não saio pregando o evangelho, mas se você me perguntar e me der uma chance, é claro que eu vou falar nele. Mas não vou provocar nenhum assunto antes disso. Então, foi assim que se deu. E a partir daí, aqui em Rio das Ostras, foi interessante. Eu comecei a participar de várias palestras aqui dentro de uma universidade federal que tem aqui, a UF, falando sobre exatamente intolerância religiosa. E eu acho que o problema está aí, Charlatão, meu grande presidente. O problema está em duas palavras: tolerância e intolerância. Porque essas duas palavras estão dos dois lados. Estão de um lado, que pregam a sua religiosidade, e está do lado de quem prega o evangelho. Eu não sou intolerante, pelo contrário, eu tenho que viver com as pessoas, eu vivo numa sociedade, então eu tenho que viver com elas. Então, eu acho que essa é a questão. A tolerância e a intolerância é que faz essa divisão toda, esse descontentamento, essas coisas todas. Nós precisamos trabalhar mais esses dois lados. Ser mais tolerante com o irmão e ir para lá. Deixa eu falar só um pouquinho sobre música. Agora, quanto às músicas, eu não entro numa roda de capoeira porque a música da roda de capoeira fala, ué, eu não vou lá por causa da música, eu vou por causa do esporte. A música canta para o camarada que pratica aquele ato. Entendeu? Então, eu vejo por aí. Então, eu vejo assim, tem tanto de um lado, quanto que não tem unidade sem adversidade. Então, eu vou por aí, entendeu? É assim que eu vivo e convivo com todos os capoeiristas. Eles aqui mesmo em Rio de Janeiro ficam doidos. Pô, mestre, a Claudinha é praticando candomblé. O outro é praticando da Umbanda. O mestre Aranha é da Umbanda. O outro é disso. Mas eu estou falando aqui de quê? De capoeira, não é de religião. Se for de religião, eu não falo nada. Eu vou falar a minha parte. Entendeu? Então, eu penso assim. Estou na capoeira desde 1960.
Antes de ser pastor evangélico, eu já era mestre de capoeira, vou continuar mestre de capoeira e pastor evangélico. Se necessário for falar alguma coisa, estou à disposição para quem queira perguntar. E deixo aberto aí para quem quiser falar. O problema apareceu, essa questão do evangélico na capoeira, na minha visão, o Charlatão, só para encerrar a minha fala, nesse sentido, é o seguinte, a religião evangélica foi dividida em vários parâmetros, assim, quando o candomblé, umbanda, aquelas coisas, aquelas divisões que sempre existem. Então, nós temos dois momentos, a modernidade e a pós-modernidade. No século XVI, foi o grande divisor de água do protestantismo. Eu me considero protestante, não me considero evangélico, eu me considero protestante, porque eu penso nas formas que foram utilizadas no século XVI para a emancipação do evangelho. Aí você veio com essas novas igrejas. Então a modernidade trouxe tudo isso para a gente. E agora, na pós-modernidade, trouxe uma segunda vertente, que é o neopentecostalismo, que são essas religiões extremistas onde eles falam que não podem nada. Então, a partir desse extremismo, é que veio começar a ter essa confusão maior que temos hoje. Porque o neopentecostal diz que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Eu digo o seguinte, se você acha que pode, assume suas responsabilidades. Eu tenho as minhas. Entendeu? Então, hoje aqui no Rio de Janeiro mesmo, nós temos ligas evangélicas, nós temos federações evangélicas, nós temos aí o Suíno, que fez parte integrante da BTC, que montou esse momento evangélico dele, e eu não estou lá. Nem me chamaram para isso. Não é porque eu não estou lá, não. Eu acho que todo momento, todo movimento é bem-vindo. Toda discussão, todo debate, discussão não. Todo debate é bem-vindo para o crescimento de todas as situações. Então, eu vejo e penso assim, quem criou todo esse tumulto que está hoje aí é a questão do neopentecostalismo. Esses que dizem que não pode e que não deve. Quanto ao resto, estou à sua disposição agora, meu presidente. Mestre, então já algumas perguntas aqui formadas, até eu vou dar prioridade ao pessoal que está mandando. Isso. O senhor falou a respeito de suíno, vamos entrar. Como o senhor entende a capoeira gospel hoje? O que é a capoeira gospel para o senhor? Bom, primeiro tem que entender o que é gospel. Para depois falar em capoeira gospel. O que é gospel? Gospel é um movimento musical criado nos Estados Unidos, lá na região do Harlem, e quem criou este movimento foi um brasileiro que montou aqueles corais lindos e maravilhosos, aqueles negros lá cantando. Foi Nelson Mota que montou aquilo. O gospel, ele não é uma religião, ele é um movimento musical usando as vertentes da religião. Porque hoje nós temos vários compositores gospel. Nós temos vários cantores da Jovem Guarda fazendo música gospel. Então, o movimento gospel é um movimento musical, não é um movimento evangélico. É um movimento musical. Então, o gospel, para mim, é isso. É música, é cântico, essa coisa. Não tem ligação com a religiosidade. Agora, o que se fez? Como sempre se faz, pegou-se o gospel e trouxe para dentro da religião. Nós vamos fazer um show ao ar livre. Vão cantar os seguintes cantores gospel. Aí virou simplesmente o que eu chamo de show, como todos os grandes cantores têm direito de fazer, o gospel também tem. Então, o movimento gospel dentro da capoeira, para mim, ele está meio falho na forma da apresentação da palavra gospel. Agora, o movimento religioso evangélico, ele tem uma outra visão. Na minha vertente, ele tem uma outra visão. Entendeu? Porque gospel não é evangélico. Beleza, mestre. Mestre, como os capoeiristas evangélicos devem se portar diante do conceito de ancestralidade? Meu filho, olha só.
Por um acaso, eu não vou devolver a pergunta a você, não. Vou colocar aqui uma reflexão. Por um acaso, ser evangélico não é ter ancestralidade também? A ancestralidade, para mim, vamos supor, como eu te falei, meu pai negão. Meu pai negão. Minha mãe, portuguesa, praticante da Umbanda. Então, a questão da ancestralidade, eu a vejo na seguinte forma. Ela é uma questão que precisa e tem que ser debatida e estudada, porque ninguém vive sem passado. Tem que ter uma origem. Se não tem origem, é filho de chocadeira ou do ancestralidade, na minha visão, é isso. Então, a questão da ancestralidade da capoeira, nenhuma dificuldade, porque a capoeira vem de lá de trás mesmo, ela vem de algum movimento Não entendi nada aí que você. Não entendi nada. que chegou até nós. Então, a nossa ancestralidade dentro da capoeira está aí, pode vir de todas essas ramificações que nós já conhecemos. Agora, quanto à questão de ancestralidade, a palavra ancestralidade e transformá-la em religiosidade, aí é que eu acho que não tem nada a ver. Porque a capoeira tem a sua ancestralidade, tem que ter a sua raiz, tem que ter de onde veio, tem que ter tudo isso. Agora, quanto à ancestralidade ser confundido com religiosidade, aí é que está um pouco da minha diferença, entendeu? Agora, eu busco conhecer a ancestralidade toda da capoeira. Por isso que eu fui para a BBC. Quando eu fui para a BBC, eu não tinha mais o que pesquisar no Rio de Janeiro. Agora eu falei, agora eu vou pesquisar o Brasil. E na época que eu fui para a BBC, quem eram as grandes vertentes da capoeira? Bembe Pastinha. Então eu fui buscar isso. Fui buscar isso por quê? Porque é necessário ter. Eu não posso ser defensor de uma luta que só olhar por uma vertente. Aí eu fui pesquisar Bimbo, pesquisar Pastinha, e na BBC tinha todo esse povo junto, a gente não precisava ir muito longe. Entendeu? Então eu vejo assim, ancestralidade é tudo o que é necessário para você buscar a sua origem em si. Agora, quanto a confundir ancestralidade com religiosidade, é que eu coloco um monte de perguntas, de interrogação. Mestre, outra pergunta aqui para o senhor. O pessoal está mandando as perguntas aqui para botar. É polêmica. Quando o senhor canta determinada música de capoeira, e praticamente uma chula, que existe palavras em Yorubá do candomblé, o senhor evita cantar essas músicas ou canta assim mesmo? Vou cair na ancestralidade. Por que eu vou deixar de cantar essa música se ela faz parte da capoeira e não da religiosidade? Porque na roda de capoeira, eu não estou num terreiro, eu não estou em um lugar onde está se praticando qualquer ato religioso. Então eu não vejo nenhuma dificuldade em cantar. É aquilo que eu falei que gosta. Eu não vejo nenhuma dificuldade em cantar. A dificuldade que eu vejo é, tanto do lado de quem é evangélico, quanto do lado de quem não é ficar querendo pegar essas coisas e pensar que isso pode trazer e fazer diferença. Não faz, porque isso é ancestralidade. Então, se tiver que cantar alguma coisa, pega lá mim como G, como tem a música e tantas outras, qual é o problema? Eu estou numa roda de capoeira, não estou num ato religioso. Eu não posso, e eu até posso, se quiser, entrar num ato religioso. Eu não vou cantar, até porque, de repente, eu não sei o que está sendo cantado, mas eu não vou cantar nada. Mas ninguém pode me proibir de entrar num ato religioso, seja de que natureza for. Agora, cantar a música, pode. A questão é de quem está interpretando os lá de fora. Então, uma roda de capoeira não é um ato religioso. Pode ser um ato religioso para o praticante. O camarada que é praticante do candomblé, quando ele entra na roda, do jeito dele, na religião dele. Eu, quando entro para jogar com ele, eu entro do meu jeito. Agora, nós vamos jogar capoeira, nós não vamos discutir religião ali. Aproveitando já esse... Mestre, não sei se o senhor já passou pela situação de agachar o pé do berimbau com um amigo, eu chamo de amigo de capoeira, e de uma forma ou de outra, ele fazer algum gesto, como se o pessoal do candomblé faz muitos gestos pedindo proteção, risca um Salomão no chão,
ou como católico, pega no berimbau e se benze. O senhor já passou por essa situação de alguém fazer algum gesto em sua frente? Qual foi a sua reação no momento? Rapaz, veja bem, tô eu e você, eu e mestre charlatão no pé do berimbau. Mestre charlatão, professo da religiosidade dele. Eu da minha. Ali no pé do berimbau, na professagem da nossa religiosidade, eu vou fazer o que a minha religião pede para eu fazer e você vai fazer o que a sua religião pede para fazer. Porque onde eu digo, não é a capoeira que é o capoeirista quem professa a religiosidade. Então, eu estou cansado do camarada chegar no pé do berimbau, riscar e fazer não sei o que, tá jogando comigo, fazer movimento no chão. Para mim não está dizendo nada, está dizendo para ele, porque é a religiosidade dele. Mas não é assim que eu encaro. Eu estou julgando, como você falou, com muita propriedade. Eu vou até mais um pouco além. Eu estou julgando com um irmão de capoeira. Então, eu vou julgar com ele. Eu quero ver o que ele quer fazer comigo no jogo. Agora, quanto à questão da religiosidade, ele faça o riscado que quiser, cante a ladainha que quiser, cante o ponto que ele quiser, cante a cantiga que ele quiser para pedir proteção. É o direito dele. Não vejo nenhuma dificuldade nisso, de forma alguma. Mestre, eu conheço o senhor, né, da agora. A última vez que eu fui no Rio de Janeiro, conversei bastante com o senhor. Até pela forma do senhor ser, o senhor já foi alguma vez criticado pelos próprios evangélicos por ser desse jeito? Essa postura sua Fui não. De defender a sua capoeira? Fui não, sou. Mas não estou ligado, estou preocupado com ele, não. A única preocupação que eu tenho com eles é porque eles estão com a visão limitada. Eles precisam abrir o horizonte do conhecimento. Alguma. Se tem berimbau, tem pandeiro, tem atabaque. Ah, não tem berimbau e atabaque. Roda de capoeira se faz de todo jeito. Agora, cantar em relação à sua religiosidade, você canta até sem ritmo. Agora, a questão da crítica a meu respeito, o que eu fico preocupado é o pouco de visão e interesse de estudar as coisas, que é o problema que se dá com os evangélicos. Quando eu já tive problemas com pastores aqui mesmo, mas isso aí é coisa de macumba. Eu falei, você conhece macumba? Você sabe o que é macumba? O senhor está falando que isso aí é coisa de macumba? O senhor já frequentou um terreiro de macumba? Eu nunca. Eu frequentei terreiro de religiosidade. Agora, o senhor sabe como funciona lá dentro? Se o senhor sabe como funciona lá dentro, o senhor sabe muito bem que aquilo é questão de religiosas. Eu aqui não estou fazendo nada de religião. Agora a gente só pode falar daquilo que conhece. Não, porque o atabaque. Não tem nada com isso. Primeiro, atabaque não é um instrumento de macumba, nem de candomblé, né? Você enjotou todo mundo nessa palavrinha só, macumba. Eu digo sempre, atabaque não é um instrumento de umbanda e candomblé, ela é um instrumento musical. Aí eu sempre volto com a pergunta, quando você lê lá em Salmos, quando você vê Davi, quando você vê vários personagens, eles estão dançando com instrumentos musicais. E esses instrumentos musicais eram pandeiro, tambor, um monte de instrumento que se usa hoje. Só para que se tenha uma ideia, na igreja presbiteriana do mundo, do Brasil, o seu criador, entendeu? Ele simplesmente aboliu os órgãos da igreja porque dizia que era um instrumento profano. João Calvino. Hoje não existe culto na igreja sem um órgão. Até bem pouco tempo, a bateria era um Deus nos acuda dentro dos cultos evangélicos. Hoje não existe culto evangélico sem bateria. Nas religiões neopentecostais, o pandeiro, o reco-reco, o agogô, está tudo isso dentro das igrejas evangélicas. Então, como falar
de alguma coisa nesse sentido. Só pode ser meramente ignorância no sentido lato e literal da palavra. É que às vezes as pessoas, não sei, hoje a gente ouve muito falar disso de, pô, fizeram lavagem cerebral. Até teve um caso, acho que foi ano passado, de 2 mestres de capoeira que eram amigos de infância. Só que um deles passou a frequentar o evangelho e os caras acabaram saindo na mão na roda, porque a divergência entre as duas religiões. Um era do candomblé, o outro era do evangelho, e foram resolver o problema dentro da roda e saíram na mão dentro do evento de outro amigo deles. Hoje parece que eles conversaram, estão amigos, mas isso aí ficou ridículo. E todo mundo que estava ali viu que eles estavam brigando por causa da divergência entre suas religiões. Eu já tive vários entreveiros em rodas de capoeira com capoeiristas. Está me ouvindo bem? Então, eu já tive vários entreveiros em rodas de capoeira com capoeiristas. Mas não por questões religiosas, sim por questões da roda e do jogo. E não por questões religiosas. Porque muitas vezes já tive mestre de capoeira e falei assim, mestre, eu quero conversar com o senhor. Eu quero conversar com o senhor sobre a Bíblia. Já que o senhor é pastor evangélico e eu sou candomblessista, sou umbandista, eu quero conversar com o senhor sobre a Bíblia. Eu falei assim, a Bíblia faz parte da religião que você cultua? Porque se não faz parte da religião que ele cultua, como é que ele quer falar sobre Bíblia? Eu falei, eu não vou querer conversar com você sobre os orixás da sua religião, porque eu não conheço. Claro que eu conheço, pesquisei, estudei essas coisas todas, que eu não sou burro nem bobo. Mas eu não estou aqui para discutir o que eu não pratico. Entendeu? Então, o que acontece é isso. As pessoas ficam criando fantasmas onde não tem nem anjos. Mestre, o senhor, a sua escola de capoeira, o senhor alguma vez já tentou desenvolver o seu evangelho ao lado da capoeira? Olha só, a todos que aí estão, em particular ao nosso presidente Chalatão, eu dou aula de capoeira na minha escola. Todos. Desde o aluno mais novo ao aluno mais antigo e aos pais de todos os alunos, todos sabem que eu sou pastor evangélico. Mas eu, na minha aula de capoeira, eu não estou lá para falar de evangelho. Eu estou lá para dar aula de capoeira. E eu dou aula de capoeira. Agora, já tive vários alunos, só para você ter uma ideia, já tive vários alunos graduados que se converteram ao cristianismo. E 2 deles hoje não estão nem mais na capoeira por causa da conversão. Mas se converteram. Sabe por quê, Chalatão? Olha só, a questão da religião, religiosidade, não está no falar, porque falar todo mundo fala. E o maior problema hoje está na retórica. Você tem que falar e viver aquilo que você fala. Hoje, só se fala e não se vive. Eu sou ao contrário. Eu não falo do evangelho nos meus ensinamentos de capoeira, mas eles sabem que eu sou evangelho, todos conhecem. Agora, o meu agir, o meu testemunho, aí sim, na minha forma de ação, do meu testemunho, do meu agir dentro de todo mundo, aí eu ajo da forma como eu tenho como visão do ser evangélico. Entendeu? Então, agora, falar dentro da aula, não. Agora, às vezes, algumas mães me buscam, e você sabe que essa descoberta deles saberem que eu sou pastor evangélico tem trazido alunos para o nosso grupo? Tem trazido alunos. Alunos como? Os pais são evangélicos, os filhos querem treinar capoeira, eles pegam trazer para o nosso grupo, porque sabe que o líder do grupo é evangélico. No nosso grupo não se fala, no nosso grupo, na aula de capoeira, não se fala em religiosidade. Eu tenho outro menino que é o Gando do terreiro da mãe dele também. É o meu contramestre, ele é o Gando de terreiro. E é meu contramestre. Pô. Ele é que abre e fecha lá. Entendeu? O terreiro da mãe dele.
Então, isso tem ajudado até a fortalecer e não a atrapalhar. Já tivemos um caso aqui que o contramestre dava aula numa escola, a mãe se converteu ao cristianismo, aí o pastor disse para ela que a capoeira era coisa de macumba, que o filho dela era isso, era aquilo, o filho dela era um dos piores caras que existia na escola. Nós conseguimos, o meu contramestre conseguiu trazer o garoto para ele, trouxe aquela turma da bagunça toda para ele, o menino, cara, excelente ritmista, se dedicando isso e aquilo, e a mãe dele falou que não queria mais ele fazendo capoeira, porque capoeira era coisa de macumba. Mas ele não saiu. Aí ela foi na escola, porque era no projeto Mais Educação, ela foi na escola e ameaçou a diretora que se ela obrigasse o filho dela a fazer aula no projeto Mais Educação de Capoeira, ela ia denunciá-la. Ela tirou o garoto da capoeira. Resumo, o garoto saiu da escola que estávamos, foi para uma outra escola, entendeu? Não saiu de estudar, mas ele estudava lá, como a mãe não quis deixar ele fazer capoeira. Sabe o que ele fez? Ele foi para próximo de uma outra escola vender drogas. Foi preso em flagrante, com drogas, vendendo. Aí eu falei, pô, sabe o que está me dando vontade de bater lá na porta dela e falar para ela, o que não presta, é a capoeira ou a droga? Entendeu? Ela perdeu o filho para a droga, que o filho virou traficante. Enquanto estava na capoeira, ele estava sendo recuperado na nossa visão, porque ele deixou de fazer bagunça e começou a melhorar. Então, nós somos assim. Com certeza, mestre. É triste que quando a gente vê que tem academias, tem grupos que não têm esse privilégio de ter um religioso ali dentro, até para conversar, para orientar, que hoje a gente vive uma briga constante contra esse mundo das drogas. Eu mesmo já fui para enterro de uns 4 ou 5 alunos. É verdade. Aí cansei disso. De a gente ensinar o aluno, botar eles ali todos os graduados, já chegando a professor e, de repente, a facilidade do mundo das drogas vai, leva e a gente perde os caras. É complicado. E é bom quando a gente tem uma religião lá dentro para orientar melhor. Beleza? Mestre, outra pergunta aqui. Se o senhor for na casa de um amigo seu, capoeira, um mestre capoeira, no evento dele, chega lá, na entrada da academia, o cara fez aquele, como a gente fala, uns despachos de pedido de proteção, tudo. Qual a atitude do senhor? Entra ou volta dali? Eu não tenho nada com aquilo é com ele, não é comigo. Eu entro, participo. Qual é o problema? É o que eu te falei, cara, tá tudo, tolerância e intolerância tá na cabeça das pessoas. Então, se eu for na casa, eu vou dizer para você, vamos supor, na casa desse meu contramestre, a casa da mãe dele tem na entrada todas aqueles agentes de proteção que se usam. Tudo, tá tudo lá, na entrada da porta. Aquilo ali não me toca, não me amedronta, não faz nada. Aquilo ali é a religiosidade deles. Aquilo ali, naquele momento, para mim, eu falei, bom, isso aqui, para mim, é um local onde eles acreditam, onde está calcada a fé deles. Eu entro, participo da festa e volto sem nenhum problema. É onde eu digo para você, as pessoas é que criam o problema. Entendeu? Então, o camarada vai, vamos supor, nas nossas festas, nas nossas rodas. Eu tenho certeza que ele faz lá os pedidos dele, lá no terreiro, lá junto com a mãe dele. Mas na nossa roda não tem nada disso, nada de religiosidade, não se demonstra nada disso. Nós simplesmente apresentamos a capoeira. Agora, respeitando-nos. É aquilo que eu falei, o respeito, cara, precisa ter isso. Então, se eu for... uma pergunta que pode ser que aconteça. E se você for na casa de uma pessoa, tiver uma festa, e lá tiver uma comida de santo? É comida de santo para ele. Eu não sei se que é comida de santo. Agora, se ele disser para mim, não, isso aqui é uma comida que nós fizemos para o santo tal, sabe o que eu vou dizer para ele? Então, você me desculpe, mas dessa comida aí eu não vou comer, não.
Se eu não souber, não tem nenhuma dificuldade. Agora, se o cara disser na minha cara que é uma comida de santo, ele está pedindo para eu dizer não para ele. E vou dizer tranquilamente. Agora, quanto a ter as coisas de proteção, negativo, não, isso é individual de cada um. Com certeza. Mestre, hoje é dia 10. Dia 10 teve uma live, o pessoal evangélico, capoeiristas evangélicos criaram uma live. Eu vi, mas não participou não. Agora é a nossa vez. O que é que o senhor entende disso? Agora é a nossa vez, a vez deles, né? É a vez deles. É a vez deles. Eles é que... Agora é a nossa vez, dos 4 lá, bonitinho, de terno. Quer ver a etnocracia, como é que é? Pergunta ele o que é etnocracia. A etnocracia, como é que é, cara? A coisa vem lá de fora para cá. O Brasil é um país tropical, com temperatura média de 25 graus, e o cara tem que botar terno e gravata num lugar onde não tem um ar-condicionado central. Com certeza. Isso é etnocracia. Então, quando eu vi a live, agora é a nossa vez. Essa é a vez deles, não é a minha, não, é a deles. Porque se a live é capoeirista evangélico, é para ele falar o que o esporte capoeira produz na vida dele, não ele falar o que o evangelho vem para dentro da capoeira. Então, eu não tenho muita coisa para dizer, não. Eu gostaria de perguntar a eles, a nossa vez o quê? Eu gostaria de perguntar a eles, mas eu não entrei na live, não. Eu sou muito polêmico para entrar nesse Oh, meu Deus, só rindo. Mas se a gente vê, eu acho que em todos os campos existe divergências entre grupos diferentes. Hoje eu vejo no Evangelho, são várias dissidências desde quando foi criado o Evangelho. Existem muitas brigas entre... Eu não sei qual é a igreja do Senhor, mas existe briga entre presbiteriana, entre outras, como Testemunha, como Assembleia de Deus, Batista, são tantas. E eles brigam muito pela postura do Senhor. Ô, Charlatão, só no Brasil são mais de 1.200 denominações diferentes. E isso tudo, sabe por quê? Por causa da dissidência. Se nós voltarmos ao Evangelho, nós vamos rever lá que nós tínhamos a igreja primitiva, que está no livro de Atos. Tivemos a igreja ortodoxa, que é a igreja grega, e tivemos a terceira igreja, que é a católica apostólica romana. E desse grupo que discutiu a teologia nessa época, em 1531, entendeu? Lá no século XVI, apesar de ser 1500, é considerado século XVI, foi lá que veio isso tudo que está aí. Então, hoje, você não concorda, vamos supor, você vai e fica lá bonitinho, parece até um cordeirinho, bonitinho. Aí, quando você é ordenado pastor, ele fala, não, eu não gosto dessa ideia do meu pastor, não vou montar uma igreja para mim, porque a minha ideia é essa. É assim que está a coisa, rapaz. É igual na capoeira. O cara não acha que está fazendo aquilo. Então, isso é conforme você falou. Em todos os ramos da sociedade está assim. Não ia ser diferente dentro do Evangelho. Entendeu? Eu defendo os meus pontos característicos de dogmas e doutrinas, entendeu? Dentro da minha religiosidade. Mas quando eu falo de capoeira, eu não falo em religiosidade. Se a pessoa quiser levar para o campo da religiosidade, e a primeira coisa que eu digo, meu irmão, não tem condição de discutir com você. Como eu falei uma vez dentro da BPC. Falei, meu irmão, eu não posso falar sobre isso com você. Eu não pratico candomblé, rapaz, eu pratico evangélico. E você não pratica o evangelho, você é candomblessista, como é que a gente vai debater alguma coisa, rapaz? Então, volto a dizer, é respeito. É necessário voltar-se ao respeito. E aí eu volto na ancestralidade. Você veja bem, a África e os judeus, os africanos e os judeus, mantêm uma forma de ensinamento bastante característico. Ou seja,
o mais antigo é quem ensina o mais novo. Nas tribos indígenas, africanas e judaicas, o homem mais antigo, entendeu? Chamado de ancião, ele é quem ensina aos garotos do sexo masculino. E a mulher é quem ensina as meninas do sexo feminino. São os chamados, no judaísmo é chamado, são os kibbutz, que tem que passar, que ele tem que aprender aquilo com os mais antigos, que conhecem a sua origem. Agora, quanto a buscar novos conhecimentos, aí é outra história. Por isso que eu digo, o camarada, quando eu falo assim, capoeira assim, 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 eu falei, meu irmão, olha só, eu tenho um problema comigo. A minha pergunta para os caras começam a falar nesses títulos que dão a capoeira ainda. A minha pergunta é para você assim, você já pensou se o neguinho tivesse que parar para pensar numa ginga para poder lutar com o Capitão do Mato? Ele ia morrer. Então capoeira para mim é luta, não é dança. Aí cria aquela divergência. Não, porque é cultura. Gente, eu não estou falando que não é cultura, mas pelo amor de Deus, para. Eu respeito a sua opinião, eu respeito a minha. Então, o que eu vejo é isso. Então, a questão é essa. O que se está aprendendo e com quem se está aprendendo. Você vê, lá mesmo na área dali do Oriente Médio, onde tem Israel, onde tem o judaísmo e o islamismo, é árabes contra israelenses. Judeu contra islã. Cada um tem a sua visão. E olha, o árabe não segue nada do que o israelense faz. Ele não tem nada de kibbutz, só ensina daquele jeito que eles são. É assim que eles veem. Então, o que eu vejo é isso, meu irmão. Precisamos aprender um com o outro. Com certeza. Mestre, a gente vê o tempo todo a própria história sempre ligando, não só a capoeira, até ligando até o próprio negro, liga sempre as religiões de matriz africana. Dentro dos seus estudos, esses anos todos que o senhor vem dentro do Evangelho, o senhor tem alguma coisa a colocar que contraria esses argumentos? Primeiro que não tem como contrariá-lo. Foi assim mesmo. A partir do momento que ela foi, pode nem ser genuinamente uma luta só de negros, porque não é, mas ela nasceu dentro da necessidade do negro. Em 1970, eu escrevi algo assim, capoeira. Uma luta do negro africano. Porque se ela não tivesse sido criada como instinto de sobrevivência, como é que os negros estariam? O saudoso mestre Paulinho Meia-Lua, que Deus o tenha, ele era um praticante também do candomblé, e ele, uma vez aqui, num dia 20 de novembro lá na estátua de Zumbi dos Palmares, num desfile que teve lá, ele botou uma faixa, que eu depois o parabenizei, e eu falei para ele, cara, eu nunca pensei por isso. Ele botou uma faixa assim, capoeira, o braço armado da escravidão. Olha o tempo aí. Entendeu? Capoeira, o braço armado da escravidão. E é a pura verdade. A arma do negro era a luta. Ele não tinha arma, não tinha direito de arma nenhuma. Então, eu vejo assim, não tem como fugir. A gente estuda, tem que estudar mesmo. Vamos supor, quando seminário na igreja presbiteriana, quando você vai estudar, se você quiser estudar só teologia, são 3 anos lá no Mackenzie. Se você quiser fazer teologia para ordenação pastoral, durante a noite são 5 anos e durante o dia são 4, que entram outras matérias. Então, eu cursei 5 anos, porque eu cursei à noite. E lá tem, no nosso seminário, tem, entendeu? Seitas, denominações e religiões comparadas, que a gente estuda até a maçonaria. Então, não deixaria de estudar as matrizes africanas. O que eu vejo é isso, sabe? O que nós não podemos e não devemos é querer colocar pela goela aí na cabeça dos outros a nossa verdade.
Tem a minha verdade, tem a sua e tem a verdade coletiva. Então, eu vejo assim, agora, as matrizes africanas, tem. Eu estou falando, meu pai é negro, charlatão, mas meu pai tem uma bronca de negro que se entala. Aqui no Rio de Janeiro, eu fiz parte de várias comunidades negras na década final da década de 70 e 80. Mas vários órgãos, várias ONGs dessa que se chama hoje, né? Então eu fiz parte de várias. Rapaz, meu pai queria mais a morte. Como é que você vai ficar se metendo com esses negão? Eu falei, pai, olha pra mim, olha pra você, rapaz. Você é negão, rapaz. Tá me vendo pra cá, você pode escrever um negão. E eu tive isso dentro da minha própria família. Então eu vejo assim, temos que buscar sim as religiões de matrizes africanas. Se eu sou praticante delas, eu vou defendê-las com unhas e dentes. Se eu não sou, eu tenho que estudá-las para poder entendê-las e também dizer, não é a minha religião, mas eles têm os fundamentos deles. E precisam ser respeitados. Eu não posso dizer, eu posso até acreditar, mas não posso dizer, não, você está errado, porque isso é coisa do demo, é coisa do Satanás, coisa disso, como se diz hoje em dia, né? Não, eu não tenho esse direito. Agora, se a pessoa quiser me botar na parede, aí não, aí eu mato no peito, abro na ginga e vamos para a roda. Ixi, Maria, faltaram uma pergunta aqui de quilométrica. Eu estou vendo aí. Mestre, Chicote de Couro, mandando um abraço para o senhor. O Aranha. Mestre Aron, está mandando um abraço. Otávio Bruno, quer saber qual a idade do senhor? O senhor falou no começo, mas acho que ele não está. Manda esse moleque tomar vergonha na cara, rapaz. É meu aluno. Eu digo de novo, vou fazer 69 anos. Estamos aqui, o professor Pavão, que é também um membro daqui da Bahia, que é evangélico também. É até bom para a gente ver que, para todo mundo ver que a BPC é isso aí, é a cara da BPC. É plural. Aqui somos todos iguais, independente da religião, da classe social, da cor da pele. Mestre, falando em cor da pele, o que é que o senhor acha? O que é que o senhor está achando? Ontem eu fiz essa pergunta ao mestre Dendê, de todo esse movimento que está tendo aí contra o racismo. Como é que o senhor está vendo isso aí, acompanhando isso tudo? Sabe o que acontece? Isso é um mal necessário, mas lamentavelmente essas coisas só acontecem num momento de emergência. Porque mataram aquele negro nos Estados Unidos, faz-se tudo isso. Para mim, isso aí teria que ser todo dia, e não aproveitador de ocasião. Para mim, defender o seu direito venal é todo dia. Eu brigo com qualquer um se pisar no meu calo. A própria lei da física já diz que 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço, então não venha querer ocupar o meu espaço. Então, lamentavelmente, o que eu vejo é isso. Muitos, a grande maioria dessas pessoas que estão aí, são oportunistas. Estão aí se beneficiando desse momento do Floyd, né? Que inclusive colocaram até ele em relação, dizendo que o nome dele era em homenagem àquele grupo Pink Floyd, entendeu? O que houve lá com o Floyd. Rapaz, dia a dia, nós temos... O negro morre. Dia a dia ele é perseguido, não arruma trabalho. Dia a dia o evangélico não arruma trabalho. Dia a dia o candomblessista não arruma trabalho. E isso tudo é racismo, cara. Eles estão chamando agora... cada ano aparece uma palavra nova. Esse ano é racismo estrutural. Não é racismo de cor, é de estrutura. Que estrutura, cara? Então, usam-se essas palavras. Mas isso, eu digo que no Brasil não tem a questão cor, e sim a questão dinheiro. Que se você é negro e tem dinheiro, você entra em qualquer lugar. Se você é negro, pode ser inteligente do jeito que for, mas que não tiver dinheiro, você não entra em lugar nenhum. Então, eu vejo assim, nós temos que discutir isso, precisamos e devemos, mas não com oportunismo.
daqui a pouco surfar na onda, daqui a pouco a onda quebra e cadê? O que trouxe de benefício isso? Nós temos que buscar as discussões, nós temos que buscar as discussões que nos beneficiam, vai trazer benefício. A Lei KO, entendeu?